O Leonardo Jardim ele quer tentar preservar um ou outro para este compromisso. São 4 dias aí de recuperação, né? Então, muitos estão em condição legal para esse jogo. É, a defesa, eu acho que não deve mexer em nada, né, a não ser a volta do Fabrício, né? Aí saindo o Jonathan. Agora, no meio, o Lucas é um dos que deve acabar ficando aí como opção. Aí tem que ver o que ele vai fazer, né? Aí o Wallace pode começar, Romero, o Christian deve jogar, o Wanderson, tenho dúvidas, pode ser um outro preservado, o Matheus também. Aí tem chance disso aí que o Caio falou, Gabi e Caio Jorge, né? Então, não deve fugir muito disso aí, pelo menos dentro da ideia, né? Agora, quais peças jogariam, temos que aguardar. Uma informação até, o Murilo Hickman, para esse jogo, ele não deve ser opção no banco. Não sei se sentiu um pouquinho ali, um pouco de desgaste. Jogou lá no Chile, né? Tem, tem uma estrutura física ainda sendo moldada, né, para um profissional. Então, acho que ele não estará no banco hoje. E aí temos que ver. Mas a ideia é uma defesa ali que vem já atuando, inclusive com o Fagner, hein? E não o William. O William seria a opção no banco. Daria para fazer aí um time bom ainda, né? Quem sabe aí ficando fora o Lucas, talvez o Wanderson, o Matheus Pereira e só, né? 3 preservados. Agora tem que ver quais peças seriam as utilizadas aí pelo Mister Vamos tentar botar isso Jardim. aí no El Campín? Não ter Vamos o lá. Murilo hoje, acho que é uma perda considerável, assim, óbvio que a gente viu um recorte muito pequeno dele, mas eu já imaginava que o Lucas Silva, principalmente, precisasse ter um controle, e seja o Wallace, seja Eduardo, não tem entregado, né, assim, para ser esse segundo volante, então fico um pouco triste, Samuca, com a sua notícia. Tô zoando, tô brincando, tô brincando. Não agarra não, é vídeo aula, viu, gente? Então, Fagner na direita e Kaique na esquerda. Meio campo, então. Romero deve jogar, Samuca? Acho que deve. O Romero E tá o firme e outro é, forte também se jogar, hein? é Ele foi um dos que Aí, nem preservado contra o Palestino foi, né? Ele vem nessa sequência maior do que a maioria aí, inclusive. é, meia direita aqui o Christian. Lá no ataque, Gabriel Gol e KJ. Aí seriam as dúvidas, né? Um dos volantes e o atacante pela esquerda. Aí quem vocês acham? Wanderson, Kenji, Marquinhos, Bolassi, Rodriguinho. Eu gostaria de ver o Rodriguinho, mas talvez seja o Marquinhos. Marquinhos tem recebido mais minutos nos últimos jogos, é um cara que atua mais pelo lado direito, mas em alguns momentos já jogou pela esquerda com o Leonardo Jardim. Então eu tenho a sensação de que o Marquinhos vai acabar começando esse jogo. Eu iria de Eu Rodriguinho até. gostaria. Baseando até, né, Rafa, no jogo contra o Palestino, que na minha opinião o Rodriguinho fez uma partida ok, inclusive, né? Marquinhos foi ganhar minutagem aí, mais mesmo contra o Vasco aí, se não me engano, né? Acho que o Rodriguinho ali pelo lado O esquerdo. Marquinhos entrou naquele jogo contra o Palestino como lateral esquerdo, né? Ah, é verdade, durante a partida. Mas eu iria de Rodriguinho ali pelo lado esquerdo. Também seria minha opção. O Rodriguinho contra o Palestino, inclusive, foi muito bem pela direita, né? Pelo O lado Jardim direito. já falou que gosta mais pelos lados do campo. Eu gosto mais dessa opção, mas aí é questão assim de sensação mesmo. Eu acho que o Marquinhos vai acabar tendo essa oportunidade. Se olhar pelo último jogo, né? O Jardim colocou o Marquinhos aqui, né? Nem foi Exato. bem, assim, né? Sim, sim. Acho que Bem faz mais discreto. sentido pensar no. E contra o Inter também, tô lembrando aqui, que foi aquele horror, né? Que a gente perdeu lá, que o juiz prejudicou.
Ele colocou o Rodriguinho na direita e o Marquinhos na esquerda, no segundo tempo, né? Quando ele tira... Eu lembro que foi até uma que você justamente ficou sem entender, né, Emerson? A inversão dos pontas, né? Foi algo estranho Pois mesmo. é. Mas... E aí no meio-campo, ó, a gente pode pensar no Wallace, né? Que é o volante. O Murilo Hickman não está à disposição, como o Samuca disse. O Matheus Henrique segue lesionado. O Lucas Silva com essa tendência de ser preservado aí. O Matheus Pereira também. Teria que Eduardo... O Japa vai para o jogo, Samuca? Não. Não? Então o Japa também não é uma opção. Ficaria então entre o Wallace e Eduardo, gente. Meu Deus, hein? Difícil, hein? Não. Se acontecer é o Wallace, né, gente? Eu Vai... gostaria... Nossa, não é que eu gostaria, né? Gostaria é uma expressão muito forte. Mas eu tenho preferência pelo Eduardo como segundo homem de meio, que o Jardim já fez isso em alguns momentos, olhando assim, um cenário de um jogo que o Cruzeiro vai ter muito a bola, deve ter bastante a bola. Acho que o Eduardo é um cara um pouquinho mais capaz de deixar o time mais vertical, de circular a bola. Enfim, o Wallace é muito burocrático, né? Mais ainda do que o Eduardo, não que o Eduardo não seja, mas talvez o Eduardo tenha um pouquinho mais de capacidade de deixar esse time mais ofensivo. Normalmente ele tem usado o Wallace como primeiro volante e o Eduardo como segundo. Então, entrando no que vocês falaram do Marquinhos, de ser a sensação de ser ele ao invés do Rodriguinho, eu também fico um pouco com a sensação que se o Romero jogar, quem vai jogar do lado dele é o Eduardo. E aí eu não estou dizendo que eu gosto, que seria a minha escolha, mas talvez, pelo que ele fez, né, nas últimas oportunidades, talvez seja o grande Ed mesmo. Também acho que vai de Eduardo, né? Logicamente, né? Ainda mais o Wallace com o Romero, às vezes que atuaram juntos. Meu Deus do céu, viu? Gostei não. Apesar que Eduardo também jogando com o Romero, Eduardo também tem jogado, não. Mas eu ainda prefiro ir nessa linha que a Rafa fez, até em relação à característica do Lucas Silva ali, e o Eduardo tem entrado por ali também. Acho que o melhor seria, caso, né, o Lucas Silva não jogue, o Eduardo, do que o Wallace por ali. Melhor mesmo seria o Murilo, né? Mas já que ele não está disponível. Exatamente. Mas se for esse time aqui, né? Eu também acho que talvez valeria pensar no Eduardo, porque já tem o Christian aí que dá um equilíbrio a mais, né? Então a gente. E o Vila é um time que joga mais fechadinho. Então, talvez ele comece, né, com dois volantes mais presos ali para dar um pouco mais de liberdade para a dupla de frente, né? O Gabigol e o Caio Jorge terem um pouco mais de liberdade. E aí ficaria para entrar no segundo tempo o Rodriguinho, o Kaique Kenji, né? Jogadores aí de eventualmente velocidade pelos lados, e até o Eduardo, né? Se precisar tirar um dos volantes, colocar um meia mais criativo, tem o Eduardo, talvez o Matheus Pereira também, enfim. Mas com esse time aí, dá para ganhar do Vila, meu povo? Dá para ganhar do Vila. Tem que ganhar do Vila, né? É uma necessidade, né? Em caso o Cruzeiro tem que abrir vantagem. Qualquer vantagem seria interessante, mas se pelo menos 2 gols de diferença, acho que seria bem, mas bem interessante para levar para o jogo da volta, né? O Vila só perdeu 4 jogos no ano, nunca perdeu aí na temporada por 3 gols de diferença. É claro que a gente tem que ponderar o nível dos adversários, mas é uma equipe que vem aí um bom momento, com 4 jogos de vencibilidade, G4 da Série B, campeão estadual, mas o Cruzeiro tem que sobressair, né? Se quer realmente pavimentar um caminho para ser competitivo, para ser vitorioso, tem que ganhar do Vila Nova, né? Encarar com a devida seriedade e conseguir dentro de casa essa segunda vitória consecutiva, que seria muito importante. Nós estamos falando de 3 mudanças em relação ao que tem sido o time titular do Cruzeiro, né? 3 de 11, menos de 30%. Então, assim, não é nada fora desse mundo. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Cruzeiro tem condições, sim, de fazer um bom jogo, em que pese que algumas peças não me empolgam, né? O Wallace não me empolga, Marquinhos não me empolga, mas ainda assim eu acho que tem condições de fazer um bom jogo e buscar a vitória, né? Assim como ali contra o Palestino no primeiro tempo, fez um bom jogo, construiu para poder fazer uma vantagem ali no primeiro tempo, só que não teve competência para isso. Então,
o futebol é muito isso, né? A gente fica conjecturando, mas na hora que o juiz apita, tá a cargo dos jogadores executarem bem tanto a estratégia de jogo quanto finalizarem bem as jogadas, né? Tecnicamente se apresentarem à altura do desafio. Então, passa por estar todo mundo bem, concentrado, né? Fazer o melhor ali, fazer tudo direitinho para a gente conseguir construir a vantagem quando o jogo se apresentar a nós. Acho que a gente vai ter mais posse de bola, vai ter que ficar muito atento com as transições do Vila, mas acho que é um cenário que sim, com esse time a gente tem que entrar no Mineirão entendendo que a gente tem condições de buscar a vitória, não dá para a gente pensar em outro resultado. E tipo, o Wallace, ele não pode reclamar que não vem recebendo chance, né? Ele tem mais recebido a chance. Acho até que o jogo lá do Palestino foi honesto da parte dele, né? Então, que pelo menos aquilo ali, né? Não pode atrapalhar. É Contra o isso. Mirassol ali, ele tentou uns lances lá que Deus os abençoou, inclusive. Mirassol foi uma jornada bem ruim mesmo, viu? Mas o último jogo foi ok, né?